Bom dia, igreja. Bem-vindos todos que estão aqui nesta manhã. Gostaria de fazer um lembrete para você. Você já está no terceiro mês do ano. Já pensou nisso? Incrível, né? 21 de março. E o ano vai estar acabando daqui a pouco. Acampamento semana que vem também, né? Aqueles que estão preparados. E na outra semana, sem ser nessa, na outra. Daqui 2 semanas, não na próxima. Próxima temos muita coisa ainda acontecendo aqui. Nós teremos Santa Ceia semana que vem, né? Teremos o almoço novamente a semana que vem. E temos almoço hoje à tarde aqui também, né? Todos estão convidados, que aqui estão conosco, né? Todos são bem-vindos ao nosso almoço. Também gostaria de dar as boas-vindas às visitas que aqui estão pela primeira vez. Vejo aqui uma visita simpática ali, atrás do Marcelo. Sara, seu nome? Bem-vinda, pela primeira vez está vindo na nossa igreja. Seja bem-vinda e volte mais vezes. Tem aqui do lado na frente do Marcelo ali, que eu esqueci o nome. Seu nome? Pedro. Bem-vindo, Pedro, nossa igreja também. Volte mais vezes. Tem também a senhora Messi, a mãe da namorada Nayara. Cadê ela? Ah, está lá atrás. Bem-vinda a nossa igreja. Yeah? Também diz que tem um ali. Aonde? Eu não estou enxergando. Do lado da Raquel, tem um ali. Samara. Bem-vinda à nossa igreja também. É muito bom ter vocês aqui. Vocês fazem essa festa ficar melhor ainda, tendo visita. Que a gente gosta de fazer novos amigos aqui. Esse é o nosso objetivo, fazer novos amigos. E vocês são extremamente bem-vindos mesmo, de coração. Tá bom? Fiquem conosco e volte mais vezes. Nós, então, agora vamos dar as oportunidades ao som e tomem a frente. Bom dia, feliz sábado. Muito bom estar aqui, ver todo mundo feliz. Eu não sei para vocês, mas sábado para mim é o dia mais feliz da semana. E não é só porque tem comida boa aqui, a gente está vendo todos os amigos, as pessoas que a gente ama, mas principalmente porque a gente vem para dar honra e glória ao nosso Deus. E vamos começar honrando e glorificando o nosso Senhor, cantando Teu santo nome. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é
todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Bom, eu não sei vocês, mas eu sempre gostei de cantar, mas infelizmente eu não tenho esse talento, essa voz, como muitos talentos aqui da igreja. Então, eu sempre estou com pessoas ao meu lado que cantam bem, mas eu, independente disso, eu acho que o mais importante é que a gente está entregando a Deus aquilo que a gente tem de melhor. Então, mesmo que você não tenha uma voz tão bonita quanto eu gostaria de ter, ou quanto vocês acham que tenham, cantem com o coração. E assim, na medida que você desafinar, não se preocupa, que daí o do lado canta alto, aí você não se preocupa com quem está cantando desafinado ou não, todo mundo canta de coração aberto. Eu acho que o mais importante é você entregar aquilo que você tem de melhor para Deus, independente da sua voz ser maravilhosa ou não. Então, vamos colocar de pé o som da música e cantar Tudo Entregarei. Tudo a Cristo a ti entrego, tudo sim por ti darei, resoluto, mas submisso, sempre a ti eu seguirei. Tudo entregarei,
sentar. Deus criou os peixes para o rio e o mar. Deus criou os peixes todos a nadar. Quando brincam na água até o fundo vão. Vejam como brincam sem cuidado eles estão. Bom dia, crianças. Feliz sábado. Obrigada. Ok. Quem aqui gosta de peixe? Eu também, eu gosto de atum. Tu tens 2 peixes em casa? Qual peixe você gosta mais? A minha que é a Flora. Laura. A Tatá gosta de peixe? Qual você gosta? Tu também, eu gosto de atum. E você? Gosta de peixe? Eu gosto de ninja. Ah, you named your fish ninja. Ah, que bom. Ah, Lala, você gosta de peixe? Qual peixe você gosta? Ana Laura. Ok, alright. E Lucas também? Gosta de peixe? Oh, yeah, gosto de peixe. Ok, eu gosto de comer peixe. Você sabe que essa história de hoje tem um peixe. Mas um peixe tão grande. Tão grande, grandão, grandão, grandão. É sobre um homem chamado Jonas. Você sabe a história? Você sabe também? Era um homem de Deus. E uma noite estava dormindo. Você dorme na noite? Sim. Estava dormindo também. E a palavra de Deus foi para ele e falou: Jonas, você tem que ir para Nínive. Não, você sabe que a Nínive era uma cidade muito mal. Mas era mal mesmo. Faziam tudo mal, tudo errado. E Deus estava bem triste com eles. Porque estavam muito mal, muito mal, muito mal. Ele falou para Jonas: tu tem que ir lá e falar para ele. So Jonas acordou, assustado. Você por quê? Você sabe por quê? Porque as pessoas em Nínive foram muito mal. Eles matavam pessoas. Era muito mal, muito mal. Tinha medo. Mas tanto medo ir lá. Se eu for, ok, eu vou confessar uma surpresa para Deus. Eu vou ir lá para onde catch the barco. Porque lá na cidade, bem, eles não têm carro. Eles são para barco ali, ou de cavalo. Para ir para Nínive tem que ir para o barco. Mas, opposite a Nínive é uma cidade com Tarsis. Não sei como falar isso em português. Tarso. Eu vou brincar com Deus. Eu vou falar, ok, eu estou indo para Nínive, Deus viu? Estou indo para o mesmo porto. Hein? Ele foi para Tarso. Ele foi ao barco e foram lá para a viagem. Ele foi e começou a dormir. Mas aquela noite, Deus sabia, Deus sabe tudo, viu? Deus sabe mesmo tudo. Ele andou, o vento, está um barco, está aí, rocando. Tem storms, tem tudo estava correndo mal. E tudo que pessoas que trabalhavam no barco, falaram, o que vamos fazer? Vamos orar para Deus. Estavam orando para seus deuses ali. Quer dizer, não acreditavam em Deus. Estavam orando, não, salva-nos. Aí estava Jonah dormindo lá no barco. E ele falou, Jonah, tem que orar para Deus. Vamos morrer aqui. E ele falou, não, está tudo bem. Não. Vamos morrer, bem. E o Jonah sabia que estava sendo errado. Ele falou para eles, vão, deixa-me ir lá. Chuck me over the edge. Que estranho. Chuck me over the edge. Bem, bote-me lá na água, na mar, que tão mal. Mas eu fui. E Deus salvou ele. E quem salvou ele? Foi um peixe tão grande. E comeu ele. Comeu ele. Não comeu?
Não, o que passou? Engoliu. Vocês sabem uma história. Muito bom. Eu estava aí por 3 noites e 3 dias. E Jonah estava orando para ele. Perdoa, Senhor. Perdoa, Senhor. Tem que sair de lá. E Deus lhe perdoou. E eu saí. Cheirando mal, mas eu saí. Eu saí. Eu fui. Aonde é que ele foi? Para Nínive. Vocês sabem, essa história é bem importante para nós. E quando Deus fala que nós temos que fazer uma coisa, ou para ir a um lugar, você sabe que tu tem que fazer. Nós temos que fazer, porque Deus sabe o que é bom para nós. Ok? Vamos orar. Querido Papai Jesus, Querido Jesus, obrigado por esse sábado. obrigado por esse sábado. Obrigado por todas as histórias que nos dá. Obrigado por essa história de Jonah, que nos ensina a obedecer. Ajude-nos a obedecer-te Ajuda-nos a obedecer e que nós podemos fazer tudo que tu queres que nós fazemos em nossa vida. e que você fazer tudo o que você quer fazer na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus criou os peixes para o rio e o mar. Deus criou os peixes todos a nadar. Quando brincam na água até o fundo vão. Vejam como brincam sem cuidado eles estão. A fidelidade, né? Nicole, você pode colocar aquela picture, por favor? Essa história ela saiu no Adventist Review e muito interessante essa história. A Patrícia compartilhou comigo e sugeriu que nós falássemos para a igreja, contássemos essa história. E muito interessante, porque é uma história de fidelidade. É a história de um senhor chamado João Francisco do Nascimento, numa cidade do interior do Sergipe, no nordeste do Brasil, uma cidade chamada Lagarto, uma cidade com não mais do que 100 mil habitantes. E a história diz que há 15 anos atrás ele deixou o seu trabalho, não é, uma carreira num banco, uma carreira que ele tinha, e ele comprou um posto de combustível. As regras mudaram, no entanto, pouco tempo depois. E as regras no Brasil são de que todo posto deve ficar aberto 14 horas por dia, de segunda a sábado. O único dia autorizado a fechar é o domingo. Nascimento, por exemplo, contrariando as leis, ele fechava o seu posto aos sábados. E as pessoas não entendiam o porquê. E ele foi sui ali, não é, pelo governo, porque deveria ficar aberto o posto, e ele não abria. E o posto dele começou a ficar conhecido como o posto que fecha aos sábados. Ninguém sabia nem a bandeira do posto, mas é o posto que fecha aos sábados. Um primeiro juiz, Leandro Souza, analisou o caso dele e disse que ele tinha direito de exercer a sua fé de maneira individual. O governo continua ainda processando ele para obrigá-lo a abrir o posto ao dia de sábado. E ele continua lutando contra esse gigante. Mas o interessante é que ele diz que essa história já se divulgou tanto na região, que todos conhecem o posto que não abre aos sábados. E muitas pessoas, embora não entendam porquê, quando param para abastecer o carro, perguntam a ele qual é a razão. E é nesse momento que ele se aproxima da pessoa com a Bíblia aberta e ele testemunha da sua fé e da escolha que ele fez. O posto é tão conhecido que vários outros mais famosos, né, tipo BR, Shell e outros mais, já abordaram ele pedindo para ele trocar a bandeira e passar agora, não é, para a fileira deles. E ele não, continua sendo um posto ali, um gas station ali autônomo. E ele menciona que os bancos oferecem dinheiro para ele. Ele tem linha de crédito em todos os bancos da cidade. E todos conhecem o posto do João Francisco, que é aquele que não abre
aos dias de sábado. Você já parou para pensar sobre isso, né? O chamado de Deus é um chamado para que não só o adoremos, mas para que possamos ser fiéis a Ele em todas as áreas de nossa vida, né? Não apenas no aspecto financeiro, da mordomia dos bens, mas do nosso tempo, do nosso talento, do nosso corpo. Eu quero compartilhar com a igreja uma informação que talvez nem todos saibam. Há 2 semanas atrás, a tesoureira da associação me ligou. E ela estava pedindo autorização para mencionar a nossa igreja num treinamento de mordomia que ia acontecer, ou já aconteceu aqui na conferência. Eu perguntei, mas por quê? E ela disse, não, porque a Sydney Portuguese Church é a igreja de toda a conferência que tem o maior índice de fidelidade em relação à quantidade de membros da igreja. E eu nem sabia disso, né? E eu digo, que bênção, né? Deus seja louvado. E tudo isso não é para nenhum engrandecimento nosso. É para que Deus continue operando em nossos corações. E que essa fidelidade de cada um de nós, das famílias aqui representadas, possa se expressar em tudo que somos, em tudo que temos e em tudo que fazemos. Que Deus nos abençoe. E eu queria convidar os diáconos que irão nesse momento recolher os dízimos e as ofertas. Vamos orar. Querido Pai, obrigado, Senhor, pelas bênçãos derramadas sobre a nossa vida, bênçãos em todos os sentidos, inclusive as bênçãos materiais. E obrigado, porque nessa manhã podemos expressar a fidelidade a Ti e de alguma forma também compartilharmos para que essas bênçãos cheguem também a outras pessoas e sejam utilizadas de outras maneiras para propagar o Teu Evangelho e para também minorar a dor daqueles que menos têm. Esteja conosco no restante desta manhã e deste dia, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vou chamar o pessoal de novo para cantar. Agora, indo bem junto a Cristo. Todos em pé ao som da música, por favor.
Cristo, eu quero estar bem junto à cruz, doce paz desfrutar. Sim, ao teu peito eu busco a paz, pois teu amor divinal satisfaz, pois teu amor divinal satisfaz. Não trago nada mais ao Senhor, só este meu coração pecador, mas te suplico em contrição, ó Salvador, dá-me paz e perdão, ó Salvador, dá-me paz e perdão. Sim, quero a Cristo, bem junto estar, levá-lo além, conseguir aportar. Ó lar eterno, lar de esplendor, lá estarei junto ao meu Salvador. Lá cantarei todo o seu grande amor. Gostaria de convidar todos aqueles que podem, nós vamos orar de joelhos. Poderoso Deus, amantíssimo Pai que estás nos céus, nós estamos aqui para te adorar. Somos falhos, mas entendemos que pela tua misericórdia o Senhor aceita a nossa adoração. Peço que abençoe a mensagem que vai ser proclamada pelo pastor Ranieri, que o Senhor o abençoe e dê a ele inspiração para que ele possa transmitir a voz do teu Espírito. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e que nessa nova semana que vamos estar aqui todas as noites te adorando e aprendendo sobre ti, possamos tirar bênçãos para proveito eterno. Abençoe e que mais pessoas possam estar aqui conosco também. Toca no coração para que eles possam vir, Senhor. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Antes de passarmos para o próximo momento, eu queria apenas desejar mais uma vez um feliz sábado à igreja, ok? Um bom dia a todos. Que bom estarmos juntos, né? Vocês não imaginam a alegria que eu estou hoje de estarmos começando a semana de oração. Eu gosto muito da nossa programação ao longo do ano. Tudo que nós fazemos, eu creio, tem um objetivo e é importante. Mas se há
uma coisa que eu trato com muito carinho são as semanas de oração que nós temos a cada ano, as 2 semanas de oração pelo menos, né? Porque eu creio que são oportunidades que Deus nos dá de podermos dar um boost, não é? De podermos dar uma incrementada, de termos uma dose extra de mensagens espirituais para o nosso crescimento espiritual. E eu trato isso com muito carinho e oro muito a Deus para que tudo corra bem. A igreja sabe alguns contratempos que nós tivemos, né? A mudança que nós tivemos em relação ao orador, né? De antemão, a minha gratidão eterna ao pastor Ranieri e a Mara por terem aceitado, né, de última hora o convite. Né? Quando eu liguei para ele, eu disse: pastor Ranieri, o que é que você acha de em 15 dias arrumar suas malas e vir aqui para a Austrália? Eu sei que não é fácil. Ajustar o programa, conversar ali com os líderes, ajustar as coisas, os filhos, a casa, a dinâmica de trabalho, para você se ausentar por um período tão longo. Então, a minha gratidão é eterna, não é? E a minha gratidão a Deus também, porque eu creio que Deus preparou com muito carinho essa semana. Já estava nos planos dele, a gente que não sabia, né? Era para vocês estarem aqui de uma forma ou de outra, a gente que não sabia. E eu creio que Deus tem uma mensagem especial para cada um de nós. Irmãos, começamos uma semana. Faça dessa uma semana especial. Ela não será uma semana especial se você não fizer dela uma semana especial, tá bom? Priorize isso, separe um tempo extra. Eu sei que vai demandar de cada um de nós, da maioria de nós, um esforço sobre-humano para estarmos aqui todas as noites. Hoje pela manhã, a partir de amanhã, sempre às 7h30 da noite. E no próximo sábado pela manhã, encerramos novamente, encerramos a semana de oração. Eu sei que vai demandar um esforço extra, mas eu sei que valerá a pena. Por tudo que temos experimentado ao longo dos últimos anos, todas as semanas, eu creio que essa será mais uma bênção especial que Deus tem planejado para cada um de nós, tá bom? E eu tenho certeza que será uma grande semana para a honra e glória do nome dEle. Eu fico mais contente ainda porque hoje os 2 chegaram. Era para terem chegado ontem à noite. E eu já estava com pena, não é? Porque iam chegar 11 horas da noite ontem. Mas ainda perderam um voo. E a viagem que já era longa ficou mais longa ainda. E chegaram às 7 horas da manhã hoje, né? Eu agradeço a Marina e ao Fernando, porque nós paramos lá, fizemos literalmente só um pit stop, né? Eles só tomaram banho, trocaram de roupa, comeram alguma coisa e nós viemos direto para a igreja, né? As malas estão no carro ainda, né? E que Deus dê forças para que o pastor Ranieri possa pregar nesta manhã. Mas, irmãos, temos uma semana pela frente. Hoje temos o almoço. O JA foi cancelado por razões óbvias, né? Não preciso nem explicar. Na realidade, não cancelado. Nós adiamos o culto jovem. Então, o culto jovem que seria hoje, pelo fato de eles estarem muito cansados, 3 noites, então nós adiamos para o sábado seguinte. Então, sábado seguinte, dia cheio, culto pela manhã, almoço e o culto jovem, então, à tarde, tá bom? Então, o culto que seria hoje será no próximo sábado à tarde. Eu não vou falar mais sobre eles, porque eu quero chamar o Léo, que já está vindo aí, né? A entrevista, hoje, no culto jovem, nós íamos ter uma entrevista com um casal, porque é bom começar uma semana sabendo quem são, uma certa intimidade. Eu já os conheço há muitos anos, mas a maior parte da igreja não. Então a entrevista seria hoje à tarde, mais longa. Ela será agora de manhã, mais curta. Mas pelo menos para podermos ter uma noção de quem são o pastor Ranieri e a sua esposa, Amara. Feliz sábado. Sim, desculpa. E logo depois da entrevista, nós teremos o coral da nossa igreja, preparando o nosso coração para a mensagem pregada. Certeza, pastor, agora? Agora tá vendo, né? Então tá, feliz sábado. Meu nome é Léo. Prazer, o seu nome é Ranieri. Prazer também. Então tá, vai ser rapidinho, umas 3 horinhas só, depois umas 2 horas de pregação. Mas o pessoal queria saber como é seu nome. O senhor acabou de falar. Ranieri. Meu nome é Ranieri Salles. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês, apesar do cansaço da viagem. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer ao pastor André, velho amigo, e nos dar essa oportunidade de estar aqui com vocês. Realmente foi tudo meio em cima da hora, mas deu tudo certo. A única coisa que não deu certo foi o voo que perdemos ontem à noite, mas finalmente estamos aqui, muito felizes. Meu nome é Mara. Prazer, então, sejam bem-vindos à nossa igreja. E vocês vêm de onde? Qual é a cidade que você nasceu, na mesma cidade? Ou? Não, nós moramos em Engenheiro Coelho, na região de Campinas, é onde está o NASP.
O NASP, o Centro Universitário Adventista de São Paulo, são 3 campi. O NASP São Paulo, que é o velho IAE. O NASP Hortolândia, que é o velho IASP. E lá onde nós estamos, que era conhecido como Novo IAE. Mas é o campus Engenheiro Coelho, o NASP Campus Engenheiro Coelho, fica na região de Campinas, a pouco menos de 2 horas de viagem de São Paulo. Ali ali nós vivemos, eu sou o pastor da igreja da universidade, exato. Que bom. Então tá. E tem filhos ou? Temos um casal, o Renan de 19 anos e a Renata de 13 anos. Legal. Igual eu e minha esposa também tem um casalzinho também. Então tá aí. Quando foi que o senhor virou pastor? Assim, decidiu? Faz bastante tempo, nós estamos no ministério já há 23 anos, portanto, faz bastante tempo. Eu me converti aos 19 anos de idade e desde aquele momento eu já comecei a me preparar para o ministério. E quando fui para o internato, lá conheci a Mara, alguns anos depois, algum tempo depois a gente começou a namorar. E no ano da minha formatura, 1991, em 1991 nós nos casamos, foi a minha formatura, ela tinha se formado um ano antes, ela é formada em teologia também, e nós começamos a trabalhar juntos em 1992. Então foi nessa época que o senhor abandonou o futebol, porque eu fiquei sabendo que o cara é bom de bola. Não, eu nunca fui jogador profissional, né? Essas são as más línguas que dizem isso. Então, tá. Alguém quer fazer alguma pergunta para o pastor? Levantar a mão. Não? O pessoal está com medo que eu passe do horário na pregação, por isso que ele está perguntando. Então tá, eu só queria agradecer em nome dos jovens e da igreja também a presença de vocês. Para mim, em especial, a semana de oração é muito importante, que foi durante uma semana de oração que eu descobri a verdade e me batizei. Foi depois de 5 anos frequentando a igreja e depois de 5 anos e uma semana de oração, eu até briguei, mas discuti com minha esposa, dizendo, eu já vou para a igreja no sábado, você quer que eu vá todo dia? E vocês se conheceram onde? Se conheceu no Orkut, falecido Orkut. E há quanto tempo vocês são casados? Falecido Orkut, hein? Há quanto tempo vocês são casados? A gente, 7 anos, mas eu acho que faz uns 10 anos que eu frequento. E vocês são assim da mesma cidade? Não, a gente ela é brasileira, mas veio para aqui novinha. E eu vim, eu acho, com 20 anos. Aí depois de um ano, aí ela me adicionou no Orkut, dizendo que era um amigo, não sei o que, blá, blá, blá. Aí a gente se conheceu, aí ela me convidou para vir para a igreja. Aí eu vim um dia para a igreja, me dei super bem com o pessoal e fiquei vindo. Aí depois de 5 anos, numa semana de oração, foi que eu... Que bom, tenha uma feliz semana de oração então, Léo. Então tá, obrigado. E não perca, se você faz uma forcinha aí para vocês conseguirem vir durante a semana. Então tá, obrigado. O coral agora.
Mais uma vez, bom dia a todos. Quero reforçar a minha... Opa, excelente, obrigado. Quero reforçar a minha expressão de gratidão a Deus e de alegria por estar aqui com vocês. Já faz muitos anos que eu morria de vontade de vir para a Austrália, de conhecer este país tão comentado, tão singular. E, de repente, a gente recebe essa oportunidade. Vamos ter aqui alguns dias juntos e espero e desejo, sinceramente, que sejam momentos muito abençoados para todos nós. Tá bom? Como foi dito aqui, Mara e eu chegamos esta manhã, perdemos o voo ontem, fizemos um pit stop rapidinho ali na casa do Fernando e da Marina. A Marina nos ofereceu um maravilhoso breakfast, assim que estamos energizados. Eu acho que eu vou aguentar pregar mais do que uns 15 minutos para vocês, tá bom? E o relógio me mostra que eu tenho aproximadamente isso, uns 15 minutos. Então, eu vou pedir que você mantenha a sua concentração. Eu vou tentar ser bastante objetivo. É óbvio que eu vou passar um pouquinho do meio-dia, né? Já até tiraram o relógio ali para eu... Tá bom. Então, mas ninguém pode olhar no relógio, porque já me disseram que eu posso pregar até a hora que eu quiser, mas que meio-dia vai todo mundo embora. Então, mas é o seguinte, quem olhar no relógio agora, a partir de agora, vai virar uma estátua de sal, tá bom? E praga de pastor pega, a bênção nem sempre pega, mas a praga pega, tá bom? Eu vou fazer uma leitura bíblica. É uma das histórias que aconteceram com Jesus Cristo. E vou dispensar alguns comentários introdutórios, por questões de tempo. Mas vou pedir que você me acompanhe na leitura de forma muito atenta. Preste bem atenção nos detalhes. E logo após a leitura, você vai permanecer com a Bíblia aberta nesse texto, porque eventualmente eu vou buscar ler um ou outro versículo aí, tá bom? Permaneça com a Bíblia aberta no Evangelho de São João, capítulo 5. São João, capítulo 5. Um dos milagres operados por Cristo. Eu não sei se você sabia, mas o Evangelho de João, ele é construído sendo permeado, as suas narrativas são permeadas pelos milagres, pelos relatos dos milagres. E são 7 milagres mencionados no Evangelho de João. Esse aqui é um deles. E é um dos importantes momentos do ministério de Cristo. E você sabe também que cada milagre de Cristo é uma ilustração do milagre que Deus pode fazer na nossa vida hoje. Eu não sei se tem alguém aqui precisando de um milagre. Então eu quero começar dizendo que Deus pode realizar um milagre na sua vida. Amém? Amém? Amém. Vamos começar a semana de oração, estabelecendo um grande desafio espiritual. É um grande desafio. Cada noite estaremos aqui. Quero convidar que você chegue pontualmente. Teremos momentos importantes de oração que vão anteceder as reuniões. E nós vamos ter durante toda essa semana uma busca. A busca de uma vitória espiritual. Cada um aqui será desafiado hoje, por essa mensagem de hoje, a começar, ou pelo menos a intensificar uma batalha espiritual com Deus. Uma batalha que poderá lhe dar uma grande vitória. E essa história é a evidência de que Deus pode dar essa vitória para você. Vamos ler a história? Evangelho de São João, capítulo 5. Do comecinho do capítulo começa essa história intitulada A Cura de um Paralítico. O texto diz assim: Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada.
pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Amém? Aqui está a história de um paralítico. Como eu disse, vou dispensar alguns comentários introdutórios e vou direto ao ponto. A paralisia deste homem pode representar a paralisia espiritual que nós também vivenciamos em nossa vida. O que é uma paralisia no aspecto físico? Basicamente, é uma impossibilidade de andar. Não é isso? Geralmente, a paralisia nos membros inferiores. Era este o caso desse paralítico. Paralisia na vida espiritual pode ser qualquer coisa que, de alguma forma, interfere na nossa caminhada com Deus. E eu começo perguntando, qual é a sua paralisia? O que é que pode estar interferindo na sua vida com Deus? Qual é a sua paralisia? Pode ser um vício, um pecado, uma mentira, um comportamento que Deus desaprova, pode ser um relacionamento proibido, pode ser uma atitude desonesta nos seus negócios, pode ser alguma coisa, um mau traço de caráter, uma personalidade conturbada, uma agressividade, quem sabe um rancor, um ódio, um perdão que você não consegue oferecer, ou que você não consegue pedir, alguma coisa que está interferindo na sua caminhada com Deus. No fundo do seu coração, você quer ter uma vida inteiramente consagrada ao Senhor. Não é essa a verdade? Quem aqui não gostaria de ter uma vida cheia de vitória, de bênção, de testemunho, de fidelidade? Nós estamos aqui na igreja porque é isso que nós desejamos. Mas será que é isso que realmente estamos vivendo? Ou existe alguma coisa que está interferindo na sua caminhada com Deus? Esta é a sua paralisia. Responda bem para si mesmo, né? Qual é a sua paralisia? Então, essa história nos mostra que Deus tem poder para nos curar da nossa paralisia. Deus pode lhe dar uma vitória plena sobre isso que de alguma forma está interferindo na sua caminhada com Deus. Eu não sei o que é, mas você sabe. Deus pode lhe dar uma vitória plena. Quando Jesus se aproxima desse paralítico, Jesus realiza essa obra extraordinária. E algumas coisas interessantes acontecem no texto. Primeiramente, Jesus se aproxima e visualiza este homem no meio de uma multidão. O texto diz que havia uma multidão de paralíticos, cegos, coxos, enfermos de toda sorte. E Jesus vai diretamente nele. E o texto bíblico nos diz que ele estava assim fazia 38 anos. A impressão que eu tenho, isso não é revelado no texto, mas eu tenho a impressão que Jesus procurou o pior caso de todos, talvez o mais antigo dos que estavam ali, para mostrar que para Deus não existe impossível. Não existe pior nem melhor, nem impossível para Deus. Jesus vai no pior caso. E aí Jesus opera este grande milagre. Qual é a parte mais importante dessa história? A resposta mais óbvia é, a parte mais importante é, evidentemente, a cura do paralítico. Pois eu quero convidar você a refletir comigo e ver que esta não é a parte mais importante da história. A parte mais importante da história é a pergunta que Jesus faz ao paralítico. Você pode olhar aí de novo no verso 6? Como é que diz aí o verso 6? Alguém lê alto para mim? Bem alto. Qual é a pergunta? Queres ser curado? E eu reflito aqui, isso é pergunta que se faz? Um homem que estava ali esperando o quê? Qual era a crença? Era uma crendice, viu gente? Nós temos elementos para entender que isso não acontecia de verdade, que um anjo mexia a água e tal. Isso era uma crendice, era uma lenda que havia, poderia haver algum fenômeno físico ali, alguma coisa, mas de fato não é assim que Deus age, e isso não está inclusive presente nos principais manuscritos, tanto é que na maioria das Bíblias está entre colchetes aí. Essa parte que diz que tinha um anjo que aparecia e tal. Não é assim que Deus age. Deus vai premiar o mais rápido, o mais egoísta, o que consegue passar por cima dos outros, e daí Deus cura. É assim? Não é assim. Bem, mas eles acreditavam assim. A questão é a seguinte, o que esse pessoal estava fazendo na beira do tanque? Eles acreditavam o quê? Que se mexesse a água, quem se jogasse primeiro era curado. O que esse paralítico estava fazendo ali? Ele que estava vivendo essa experiência fazia 38 anos. O que ele mais queria ali? E o que Jesus pergunta para ele? Isso é pergunta que se faz? Queres ser curado? O que vocês acham? Ah, Deus não desperdiça palavras. Quando Jesus fala alguma coisa é porque faz sentido.
Jesus não fez essa pergunta porque ele era sem noção, não é por isso. A grande prova de que Jesus fez a pergunta de forma acertada está na resposta do paralítico. Qual seria a resposta mais óbvia? Queres ser curado? O que ele deveria responder? E o que foi que ele respondeu? Ah, Senhor, não tenho ninguém que... Não foi isso que Jesus perguntou para ele. Vejam, como o paralítico havia perdido a noção do que ele realmente queria. Queres ser curado? Se ele realmente quisesse, sim, eu quero, mas ele não responde. Ah, Senhor, não tem ninguém que me leve quando a água se mexe, levanta um e vai. Jesus não está perguntando isso. Eu pergunto para você, qual é a sua paralisia? Aí eu quero ecoar aqui a pergunta de Cristo. Você quer ser curado? Pense na sua paralisia. Estou falando com você que está dentro da igreja hoje. Você quer ser curado? Então, pare com essa coisinha de estar reclamando de tudo. Ah, porque na minha vida, porque eu queria servir a Deus, mas na minha família é assim. Ah, eu queria ser fiel a Deus, mas o meu trabalho. Ah, eu queria, mas a educação que eu recebi. Ah, porque o meu marido, porque a minha mulher, porque Jesus está perguntando, quer ser curado? Esquece as circunstâncias. As suas circunstâncias não são boas? Lamento. Isso é triste? Pode ser. Mas não é isso que vai impedir o milagre de Deus na sua vida. Não são as circunstâncias. Não é porque não tem ninguém que lhe ajude, ou não tem ninguém que me leve quando a água é agitada. Não é por isso que você vai perder a cura. A questão é, você quer? Você quer mesmo? Então, quando Jesus pergunta ao paralítico, você quer ser curado? Jesus quer definir bem a vontade do paralítico. Qual é a vontade dele? O que Deus precisa para realizar um grande milagre na minha vida e na sua vida, a primeira coisa que Deus precisa é a sua vontade de ser curado. A sua vontade de ser vitorioso, de abandonar esse pecado, de mudar esse temperamento, de ter a vitória sobre esse ou aquele problema na sua vida. Você quer. E não responda de forma superficial, porque não é tão simples. Para esse paralítico aqui, ser curado envolvia muitas coisas. Envolvia novas responsabilidades. Iria acabar essa história de ir para a beira do tanque, quem sabe ficar pedindo esmola, dependendo dos outros. Ser curado significava assumir novas atitudes na vida, assumir novas responsabilidades, andar com as próprias pernas. Ter uma vida com Deus tem as suas implicações. Você quer ser curado? Você quer mesmo? Você está disposto a enfrentar isso? Por isso que Jesus pergunta. Tudo que Jesus precisava era da vontade do paralítico. E num primeiro momento, ele não estava pronto para a cura. Aí Jesus faz uma declaração seguinte: levanta-te e anda. Poxa, passou a hora da mensagem musical, ele está cantando. Parou, pode voltar, irmão, pode voltar. Não perca a mensagem, senta aqui. Barulho de criança na igreja não é barulho, tá bom? Onde é que eu estava mesmo? Queres ser curado? Queres ser curado? Eu ia dizendo o seguinte. Se você entender isso aqui, você não imagina. Isso aqui que eu estou falando para vocês, antes de ser um sermão, é um testemunho. Quando eu entendi esse assunto, a minha vida com Deus passou por uma mudança. O meu relacionamento com Deus passou por uma mudança. Então, se você entender o que eu vou tentar resumir aqui rapidinho para você, você pode começar uma nova experiência com Deus. Veja bem, a primeira coisa que Deus quer de você para fazer um milagre na sua vida é a sua vontade. Coloque a sua vontade na mão de Deus. Por isso que Jesus pergunta, você quer? Coloque a sua vontade. Aí eu disse, num primeiro momento, falhou, porque ele não sabia o que era isso. Não tenho ninguém. Aí Jesus dá uma segunda chance para ele, com a ordem, levanta-te e anda. Eu vou explicar direitinho essas duas partes da história. A primeira parte, queres ser curado? Vontade. Colocar a vontade na mão de Deus para receber o milagre, para receber a transformação. Você precisa fazer isso. O que significa isso? Vamos começar definindo do ponto de vista bíblico o que é vontade. O que é vontade?
Alguém me ajuda aí em uma palavra ou em uma frase? Se alguém perguntar para você, o que é vontade? O que você responde? Estou perguntando. É o que? Querer. Desejo, querer, o que mais? É isso aí. Você quer uma coisa? Quem aqui quer ficar rico? Não precisa levantar a mão. Todo mundo quer, vontade. Querer uma coisa, é isso? Então, deixa eu tentar ilustrar isso aqui. Digamos, eu já dei uma olhadinha e vi que ninguém se enquadra nesse perfil aqui nessa igreja. Mas vamos supor que houvesse alguém aqui que está acima do seu peso. Já olhei, não tem ninguém. Pode ficar tranquilo. Todo mundo aqui está acima do peso e você decide fazer uma dieta para perder peso por uma questão de saúde, enfim. Você vai até o médico orienta, ali passa uma dieta. E na dieta que o médico passa, tem um item lá embaixo na lista. A lista é grande, né? Fazer exercício físico, acordar mais cedo, beber água, comer menos, aquelas coisas todas. Último item da lista, não comer sobremesa. O médico descobriu que essa é a sua fraqueza. E você, quem está rindo é porque está se identificando bem com o negócio aqui, né? Aí você começa a praticar dieta e começa a dar certo. Poucos dias depois você já está se sentindo melhor, começa a perder peso, está tudo maravilha. Não está fácil, mas você coloca uma coisa na cabeça. Eu quero perder peso. Onde é que está a sua vontade? Perder peso, manter a dieta. Isso é vontade, certo? E você está lá. Aí um dia a Marina convida você para comer na casa dela. E se vocês não sabem, a comida lá é boa, hein? Ela até ganhou um prêmio esses dias aí, eu soube de quem mesmo, Marina? Como foi, Fernando? Depois vocês descobrem, ela ganhou um prêmio aí desse negócio aí de comida e tal. O negócio lá é bom. A gente experimentou de manhã. Aí você vai almoçar lá e sai aquele almoço, mas qual é a sua vontade? Onde é que está a sua vontade? Perder peso. Perder peso, não é isso? Aí vem o almoço e você come e tal, mas você está lembrando tantas calorias, isso aqui, você faz as contas e tal, e aí termina o almoço, você conseguiu manter no limite. E você está por dentro, está feliz da vida, puxa, consegui. Também não podia comer nem uma azeitona mais que passava, estava no limite, mas você está feliz porque qual é a sua vontade? Perder peso. Mas aí, para sua surpresa, depois do almoço, lá vem o quê? Aquela sobremesa. É colocada na sua frente, e é justamente a sua sobremesa preferida. E diante de você está aquela sobremesa, parece que desaparecem, todas as pessoas à sua volta desaparecem, fica só a sobremesa e você. Um prato, uma colher, e ali está. Eu pergunto, para onde é que vai a sua vontade agora? Vai para o prato? Vai para a sobremesa? Dá vontade de comer a sobremesa? E a sua vontade de perder peso? Foi embora? Foi embora? Você esquece, vai comer, não está nem aí, nem fica com peso de consciência, é assim? Quem já viveu isso sabe que não é assim. É um conflito tremendo, é ou não é? É um conflito ou não é? Você quer manter a dieta, por outro lado, você quer sobremesa, e você pensa no peso, e você pensa na sobremesa, e você fica num conflito tremendo. Para onde é que foi a sua vontade? Eu pergunto, responda. Está em perder peso ou está na dieta? Nas duas coisas? Então, espera aí. Quer dizer que é possível ter duas vontades opostas ao mesmo tempo? É possível? Não é possível. Alguém está pensando assim, porque não era você que estava lá na frente da... Vamos entender isso aqui, gente. Presta atenção. Não converse agora. Presta atenção, você não pode perder isso aqui. Existe uma diferença entre vontade e impulso. Entenda isso. Vontade é racional. Vontade é o que você decide. Vontade é o que você escolhe. Vontade é aquilo que você prefere, que você sabe que é o melhor para você. Impulso não. O impulso não é racional. O impulso não é o que você escolhe. O impulso é uma força que leva você a fazer o que você não quer fazer, a falar o que você não quer falar, a comer o que você não quer comer, a se comportar como você não quer se comportar. É contra a sua vontade, mas é um impulso. É carnal. Não é racional. E eu pergunto, o que é a vida cristã, senão esse constante conflito entre vontade e impulso? Se a sua vida não é muito diferente da minha, você sabe do que eu estou falando. Por um lado, você tem a vontade de servir a Deus, de ter uma vida consagrada, de fazer o melhor para Deus. Por outro lado, vem os impulsos, que levam você a fazer coisas que desagradam a Deus, a pensar, a se comportar, a ter relacionamentos.
Coisas que você sabe que não agradam a Deus e não lhe satisfazem essas coisas. Não é o que você quer, mas é o impulso que faz com que você se comporte assim, contrário à sua vontade. É um conflito tremendo. A vida cristã é isso. A Bíblia usa diversas metáforas para refletir esse conflito. A Bíblia fala, por exemplo, do velho homem e o novo homem, a velha natureza e a nova natureza. O que é isso, senão esse conflito entre vontade e impulso? Coração de pedra e coração de carne. Homem natural, homem espiritual. São metáforas, figuras bíblicas que apenas descrevem esse conflito constante entre vontade e impulso. Talvez a pessoa na Bíblia que melhor consegue descrever isso através da sua própria experiência tenha sido o apóstolo Paulo. Ele chega a ponto de dizer assim: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. O mal que eu não quero fazer, é isso que eu faço. Você se identifica com isso? Ah, eu me identifico. Olha o conflito. Aí ele dá um grito de desespero. Quem me livrará do corpo desta morte? Ou deste corpo de morte, depende da tradução. Um conflito tremendo, vontade e impulso. Mas aí ele termina com um brado de vitória. Mas graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo, a vontade santificada pode ser vitoriosa sobre os impulsos. É por isso que Jesus chega para o paralítico e diz: como é que está a sua vontade? Ah, não tenho ninguém. Se eu estivesse no lugar de Jesus, eu já diria assim: eu não estou te perguntando quais são os seus sofrimentos. Eu não quero saber da sua novelinha, não quero saber disso. Quero saber da sua vontade. Qual é a sua vontade? Tem alguém aqui esta manhã que tem uma vontade sincera de ter uma vida inteiramente vitoriosa sobre o pecado? Ah, pastor, mas eu não quero saber da sua novelinha. Eu quero saber o seguinte: qual é a sua vontade? Qual é a sua vontade? É isso que Deus quer. Deus sabe que nós somos pó. Deus sabe que nós somos fracos. Deus sabe que nós cedemos aos impulsos da vida. Deus sabe de tudo isso. Você não precisa chorar isso para Deus. Por isso que Deus está perguntando: o que é que você quer? Você quer ser curado? O paralítico ficou. Ah, não tem ninguém. Aí Jesus dá uma outra chance para ele. Levanta-te e anda. Saiba agora o que aconteceu ao paralítico quando Jesus deu essa ordem. Quando a gente lê na Bíblia, você sabe que o texto bíblico omite muitos detalhes. Imagine a Bíblia relatar tantas coisas num livro só, muitos detalhes. Mas quando você vai ao Espírito de Profecia, aos escritos de Ellen White, você vê alguns detalhes que não estão no texto. E foi lá que eu tive um vislumbre disso que eu estou pregando para vocês hoje. Lendo essa história no livro Desejado de Todas as Nações. Impressionante, isso mexeu comigo quando eu vi pela primeira vez. Quer dizer, eu tinha visto, nunca tinha percebido. De repente a coisa veio aos meus olhos. Ellen White diz assim, que quando Jesus disse assim: levanta-te e anda, na minha cabeça, como é que eu imaginava? Nesse momento começou um formigamento nas pernas do paralítico. Ele começou a sentir uma coisa tremenda, a energia, a carne sendo criada, os músculos. Aí ele mexeu e ele pulou, ele viu. Aí antes de se levantar, ele viu que estava forte mesmo. E aí se levantou e saiu glorificando a Deus. Amém? Nem diga amém, porque não foi nada disso que aconteceu. Ellen White diz assim, quando Jesus disse, eu não vou recitar as palavras dela, porque eu não lembro. Mas ela conta assim. Quando Jesus disse, levanta-te e anda, sabe o que aconteceu? Nada. Não aconteceu nada. Não aconteceu a cura aí. Não teve formigamento, não teve músculo, tendão, carne, nada disso. Não aconteceu nada. O paralítico ainda precisava colocar a vontade do lado de Cristo, para que o milagre acontecesse. Jesus disse, levanta-te e anda. Foi apenas uma oportunidade para que ele exercesse a vontade ao lado de Deus. E Ellen White diz que ele tinha duas opções. Uma delas era ficar esperando o milagre. Jesus mandou eu me levantar. Significa então que ele vai me curar. Cadê a cura? Senhor, cura logo. Senhor, o Senhor mandou, mas não aconteceu nada ainda. E ela diz, se ele tivesse ficado esperando o milagre não teria acontecido. Uau! A outra opção que ele tinha era agir pela palavra de Cristo.
Ellen White diz, agora sim o texto, textualmente, quando Jesus disse, levanta-te e anda. Aí ela diz assim, Jesus não deu ao paralítico nenhuma evidência de cura. Não teve nada. Dependia agora da vontade do paralítico. Aí ele, olha aqui, gente. O que significa colocar a vontade do lado de Deus? Significa decidir e agir pela palavra de Cristo. Qual é a sua paralisia? Você tem um vício que você não consegue vencer. Aí eu chego aqui, venho lá do Brasil para dizer para você, abandone este vício. Aí você vai dizer, como você já disse tantas vezes a si mesmo, mas eu não consigo. Eu já tentei outras vezes. Para mim não tem jeito. Por que você não consegue? Porque você está esperando o milagre. Você não tem que esperar o milagre. Você tem que começar a viver o milagre antes do milagre. E aí é que o milagre acontece. Ellen White diz que o paralítico, então, decidiu e agiu. Se alguém disser assim, pastor, me explica aí. Eu não sei explicar. Eu só sei o seguinte, foi na medida em que ele decidiu levantar-se, não tinha cura ainda, mas ele decidiu e começou a se levantar. Foi aí que o milagre aconteceu. É aí que você tem que viver o milagre. Eu estou dando o exemplo aqui de um vício, mas seja qual for a sua paralisia, é um pecado. Você tem um encontro marcado com o pecado, abra a sua agenda agora e risque da sua agenda esse encontro. Mas eu não sei se na hora H eu vou suportar. Decida agora e comece a viver o milagre. Que na hora que você precisar do poder para vencer o pecado, Deus vai operar o milagre. O que Deus quer hoje é a sua vontade, não é a sua vitória. A sua vitória não é sua, é de Deus. Ele vai operar isso na sua vida. Você só precisa colocar a vontade na mão de Deus. Conto uma história rapidinho que ilustra isso aqui. Há muitos anos, eu estava dirigindo um evangelismo numa igreja no meu distrito, logo nos primeiros anos do ministério. E uma jovem senhora começou a assistir às reuniões. Márcia é o nome dela. Uma mulher sincera, começou a ficar encantada com as coisas de Deus e queria entregar a vida a Deus, mas ela fumava. Ela era viciada no cigarro, não conseguia largar. Várias semanas se passaram, meses, e ela não conseguia largar. Ia para a igreja, fazia tudo, mas não conseguia largar o cigarro. Eu me lembro que numa ocasião eu fui visitá-la, cheguei na casa dela, ela me recebeu chorando. O que foi, Márcia? Pastor, eu acabei de ver que para mim não tem jeito. E ela me contou o que tinha acabado de acontecer com ela, naquela manhã, final da manhã. O que aconteceu, Márcia? Ela disse, pastor, alguns dias atrás eu fiz um propósito com Deus de que hoje seria o meu primeiro dia de vitória sobre o cigarro. Combinei tudo com Deus. Hoje levantei até mais cedo, fui orar, li a Bíblia, pedi que Deus me desse a vitória sobre o cigarro. O dia começou, eu fui resistindo, mas agora mesmo, pastor, há poucos minutos atrás, me deu uma vontade, uma coisa, as crianças aqui me perturbando, então, fiquei com uma vontade louca, eu fui lá, peguei o cigarro e fumei, acabei de fumar um cigarro. E aí, pastor, eu fiz tudo o que eu podia fazer, estou derrotado, eu não tenho mais o que fazer. Sei agora que para mim não tem jeito. Para mim não tem jeito. O que é que você vai dizer para uma pessoa dessa? Eu fiquei sem saber o que dizer. Eu ia dizer o que para ela? Vai para a igreja. Ela não faltava uma reunião. Leia a Bíblia. Ela estava estudando a Bíblia. Vai orar. Ela participava das reuniões de oração, pedia oração para vencer o cigarro. Enquanto eu pensava no que dizer, eu fiz uma pergunta para ela. Márcia, como é que foi? Você, quando deu vontade, onde é que você pegou o cigarro para fumar, quando te deu essa vontade? Aí ela me contou. Sabe o que é, pastor? Aqui, o senhor sabe, né? Eu tenho criança aqui em casa e tal. Aí eu pensei assim, eu vou parar de fumar. Mas, se eu não conseguir, eu não vou ter como sair para comprar um cigarro. Então eu vou deixar o maço de cigarro guardado aqui em casa. Caso eu não consiga. Aí eu disse assim, então você está orando para vencer o vício? Está lendo a Bíblia para vencer o vício? Está indo para a igreja para vencer o vício? Está clamando a Deus para vencer o vício? E está carregando o vício dentro da bolsa? Onde é que está a sua vontade? Mas eu não sei se eu vou conseguir. Isso não é com você, isso é com Deus. O que você tem que fazer é agir, decidir e agir. Seu vício é o cigarro, eu imagino que não seja o problema de ninguém aqui na igreja, estou usando como exemplo só. Seu vício é o cigarro, decida parar e elimine da sua vida tudo que está relacionado com o cigarro. Mas eu não sei se vou aguentar. Elimine, comece a viver o cigarro. Desculpe. Foi um lapso, é porque eu não dormi essa noite. Comece a viver o milagre.
Não se distraia, por favor. Comece a viver o milagre. Coloque isso na sua vida. Comece a viver como um ex-fumante. Aí na hora que der vontade, é aí que Deus opera o milagre. A sua vontade é estabelecida quando você decide e começa a agir. Quando Deus abriu o Mar Vermelho, como é que funcionou aquele milagre? Imagina o povo chegando lá e o exército de Faraó vindo atrás, não tinha para onde fugir. Aí, imagina só, detalhes que a Bíblia não conta. Eu estou só imaginando aqui. Correu a informação, pessoal, Deus vai usar Moisés para abrir o mar. E nós vamos passar pelo mar. É mesmo? É. Eles podiam reagir de duas formas. Ah, Deus vai abrir o mar? Lá vem o exército. Senhor, abre logo, porque eles estão chegando já. E podiam ficar olhando para a água, esperando a água abrir. Senhor, se não for agora, não vai dar mais tempo. Não é assim que você fala com Deus? Senhor, se não, a bênção não vier agora, eu tenho data marcada para pagar conta, para fazer não sei o quê, então eu preciso do milagre. E você fica marcando data para Deus. Ah, se eles tivessem ficado esperando o mar se abrir, o mar não se teria aberto. Qual foi a atitude deles? Deus vai abrir o mar? Vai. Nós vamos passar andando por aqui? Vamos. Então, vamos viver o milagre antes do milagre. E eles decidiram descer. E avançaram. Eu agora imagino aquela multidão, crianças, animais, entrando na água, rompendo as águas com as pernas. E foi só depois de eles darem muitos passos dentro da água que Deus operou o milagre. Por quê? Porque eles começaram a viver o milagre antes do milagre. Qual é a sua paralisia? Está esperando Deus fazer um milagre? Vai ficar esperando sentado. Quer vencer? Comece a viver. Comece a viver o milagre. Você entendeu? Qual é a sua paralisia? Meu convite para você nesta manhã de sábado é que você comece a viver esse milagre esta semana, hoje. Decida agora resolver a sua vida com Deus. Ah, pastor, mas eu não sei porque é amanhã, ou porque é segunda-feira, porque vai acontecer a tentação e a pessoa e o negócio, minha paralisia. Esqueça o amanhã. Na hora que você precisar do poder, o poder virá. Se você começar a viver, se você decidir e agir. E nós estaremos aqui, noite após noite, batalhando com Deus, para que esta semana seja um marco na sua vida espiritual. Queres ser curado? Queres ser curado? Quem quer, levanta a mão. Santo Deus. Aqui estamos, Senhor, paralíticos, fracos, frágeis, cheios de defeitos. Tantas vezes controlados, dominados pelos impulsos pecaminosos. Aqui estamos, Senhor. Mas nesse momento entendemos que precisamos colocar a nossa vontade em Tuas mãos. A nossa resposta hoje é: sim, Senhor, nós queremos a cura. Eu quero a cura, Senhor, da minha paralisia. Ajuda-me a começar a viver esse milagre. Que essa seja a experiência de cada um aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, eu não sou cantor, mas eu vim aqui na frente cantar, né? Eu também não prego, mas pediram para eu falar uns 20 minutos aqui, coisa rápida, enquanto o pessoal liga os equipamentos. Então, eu vou tentar polemizar e estender a mensagem do pastor. Calma. Quando ele falou da vontade, eu fiquei pensando no pudim da Jaqueline. E, na época que eu estava fazendo dieta, era bem difícil eu ir e não pensar e falar, não, eu não vou comer o pudim da Jaqueline, porque é aquela coisa do impulso, né? Você está ali, você quer comer. E aí eu pergunto para vocês, a gente tem que entregar a nossa vontade, né, para Deus. Mas a minha vontade estava, antes de chegar lá, que eu falei, eu vou comer o pudim da Jaqueline. Eu falava, mas eu não posso comer o pudim da Jaqueline porque eu estou de dieta. Então, eu pergunto para vocês, eu queria que vocês imaginassem o porquê que a gente tem que ter a vontade de não comer o pudim, né, paralelamente falando. Não sei vocês, mas eu quero porque é a nossa salvação que está em jogo. Então,
eu pedia para Deus no momento que eu falava assim, Deus, tire de mim essa vontade, eu não quero ter essa vontade, eu quero comer, mas eu não quero ter essa vontade. Então, antes de ir, eu já pensava, Deus, tire de mim essa vontade, para que eu não tenha o impulso, a vontade de querer comer o pudim da Jaqueline. E eu acho que o mais importante de tudo isso é que Deus está por trás de tudo isso, e Deus entregou a vida dele para que nós pudéssemos ser salvos. Sem isso, nada disso poderia acontecer, de vontade ou sem ter vontade, porque a nossa vontade, por trás de tudo isso, está a entrega da vida de Jesus para nos salvar. E colocamos de pé para cantar o próximo hino, Ao Olhar para a Cruz. Andei tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao clamar, meus olhos abri, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. E ao ver tua glória naquele dia, me alegrarei em gratidão. Tocarei as marcas de vitória, vencido é o pecado. Perante ti me prostrarei, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor,
Antes da bênção final, apenas lembrando que todos estão convidados para ficarem conosco e nos confraternizarmos ao redor da mesa, um delicioso almoço, tá bom? Curve sua fronte, querido Pai, obrigado pela manhã que nos deste, as bênçãos recebidas, permanece conosco no restante dessa tarde, obrigado também pelo alimento que será servido logo mais, a tudo damos graças, Senhor, e que a Tua presença permaneça em nosso coração, por Jesus, amém, Senhor.